Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tudo bem com vocês? Eu sou a Regina Scanferla, especialista em gestão da qualidade, e eu ajudo microempreendedores individuais e microempresas a aumentar o lucro em 20% em 30 dias. E nesse vídeo eu vou te ensinar o segredo para aumentar o lucro da sua empresa. Você deve estar se perguntando, né? Mas que segredo é esse? Por que eu deveria prestar atenção na Regina enquanto tenho coisas mais interessantes para fazer? E eu garanto a você, se você estiver realmente comprometido em aumentar o lucro na sua organização, você vai saber aqui o segredo. Tá bom? E sabe por quê? Provavelmente você começou o ano dizendo: este ano vai. Chegou o coronavírus, quarentena, crise econômica e política. Tudo aconteceu tão rápido e ao mesmo tempo que tudo deixou de fazer sentido. E já estamos no meio do ano, hein, gente? É, empreendedor, já estamos no meio do ano. O ano está sendo muito difícil. Infelizmente, não está nada fácil. Sim, dá vontade de pular logo para 2021, né? Mas será que a responsabilidade daquilo que não deu certo é deste ano caótico? Será que é a primeira vez que os seus planos vão parar numa gaveta? Ou será que, como em todos os outros anos, você estaria apenas se justificando? Existem acontecimentos na nossa vida que nós temos controle e outros não. Por isso, vou fazer a você um convite para você não colocar responsabilidade naquilo que você não tem controle. Afinal, é mais fácil, não é verdade? Fazer isso, colocar responsabilidade nos outros, nos acontecimentos, na política, mas eu recomendo fortemente que você trabalhe aquilo que você tem controle. Claro, a política você não tem como mudar, né? E ainda mais que possa ajudar os empreendedores a aumentar o lucro de suas empresas, não acha? Portanto, se você está comigo aqui, eu acredito que já está preparado para ouvir o segredo que eu tenho para compartilhar com você. E eu falo de ter clientes satisfeitos na sua empresa. Olha que maravilha! Mas por que isso é importante para você? Porque é tão desejado ter clientes satisfeitos? Por que ter clientes satisfeitos é extremamente desejado pelos empreendedores? Eu vou explicar isso para vocês aqui com detalhes mais adiante. Talvez você saiba, talvez não, mas quando o cliente sai satisfeito com a organização, ele volta. É, olha que bênção ele voltando. Mas para que isso aconteça, é importante você e a sua equipe estarem comprometidos. Eu vou te contar uma das histórias mais incríveis que eu conheço sobre comprometimento. Conta a história que um empreendedor e dois funcionários estavam numa empresa à beira da falência. Um dos funcionários, vendo toda aquela situação, pensou em sair da empresa. E o outro funcionário, em vez de agir, permaneceu ali parado na empresa, esperando as coisas passarem, os problemas passarem, se resolverem. Só que não resolver problema não vai adiantar. Só pensar e não agir não adianta. Toda solução exige uma ação para se tornar efetiva, certo? Não adianta nada você ficar pensando e não agir. Primeiro passo, então, para você começar um processo de mudança é o comprometimento. O comprometimento do empreendedor, o seu comprometimento. É necessário que o empreendedor assuma a responsabilidade de mudar a empresa, implantando uma nova filosofia de trabalho, demonstrando seu compromisso através de ações efetivas. Por isso que o empreendedor precisa estar seguro e realmente preparado para enfrentar as resistências que vão ocorrer durante o processo de mudança. É como eu falo sempre aqui no meu canal. Toda mudança tem toda aquela adaptação, certo? Aí você tá lá na sua empresa, ocupado com várias coisas para fazer, e a todo momento chegam demandas novas. Chega funcionário querendo tirar dúvida de algum processo que você já explicou para ele como faz. Chega cliente que quer falar com você, que é só você que resolve o problema do cliente.
Chega o fornecedor que não quer falar com os outros, ele quer falar com você, que é o dono da organização. Aí você lembra que a sua equipe é totalmente dependente de você. Se você não tá ali por perto, nada sai do jeito que você quer que saia. Então você se sente sobrecarregado, estressado, preocupado, não consegue relaxar nem um minutinho. Aí você até sonha com o dia que você vai poder ter a liberdade de curtir a vida, gastar aquele dinheiro que você investiu e que deu lucro lá na sua organização, curtir mais a família, reunir os amigos, porque a sua equipe amadureceu, consegue se virar sozinha, as pessoas são de confiança e tem tido excelentes resultados. Olha que beleza! Você tem funcionários confiáveis e você pode focar mais na gestão da sua organização, enquanto os seus funcionários cuidam do operacional, de atendimento a cliente, atendimento a fornecedor, um ajudando o outro, a equipe toda unida e engajada. E você poder viajar sem aquela preocupação do pessoal ficar ligando para você, querendo saber de uma coisa, querendo saber de outra coisa, cliente ligando para reclamar de funcionário. Você sonha com isso, mas aí você lembra que você não deu o treinamento corretamente para o seu pessoal. O seu pessoal, você não teve tempo, não que você não fez porque você não quis, mas você não teve tempo. Porque você está com aquele monte de demanda e você não conseguiu arrumar tempo para ensinar o seu pessoal. Não conseguiu tempo para contratar um palestrante ou alguma coisa, alguma pessoa que possa te ajudar, algum especialista, caso você não queira você mesmo ensinar para sua equipe como é que ela trabalha. Aí, ao invés de você trabalhar 8 horas por dia, você acaba trabalhando 12 horas por dia, às vezes até mais. Tem empreendedor que sai do trabalho 20 horas. Trabalha das 8 às 20, às 21, às 22 horas. Não tem mais finais de semana. Passa anos sem tirar férias. É a família que cobra a sua ausência. Você não acompanha o crescimento dos filhos, os sobrinhos, passa às vezes por depressão, ansiedade, problemas familiares, só Jesus na causa, né? Às vezes até problemas na família. E aí, como eu falei, como é que você vai trabalhar a satisfação do seu pessoal? Como que você vai trabalhar a satisfação do pessoal? Que coisa, né? Você lembra do que você quer ter lucro na sua organização, mas a sua equipe está lá ocupando todo o tempo. Você quer que o pessoal faça com que o cliente fique satisfeito. Mas o que é a satisfação? O que é a satisfação? É aquela sensação de plenitude. Ai, que delícia, né? Sabe aquela exclamação quando você fala assim, para minha grande satisfação, o meu clube venceu o campeonato. Olha só, por 3-1 ainda. Fala que delícia de sensação boa essa, né? Ou então, o filme me deu imensa satisfação, porque ele me permitiu voltar fez lembrar das passagens da minha terra natal. Então, satisfazer é contentar. É o prazer da realização do que se espera. É uma alegria muito grande. E o que não é satisfação? Você sabe o que não é satisfação? Coloca aí nos comentários. O que não é satisfação? A satisfação que não é. Então, o nome contrário de satisfação é insatisfação. É desgosto, é descontentamento, decepção. Imagina isso. A pessoa decepcionada, ela se sente traída. Ela pode reclamar e ela pode não reclamar. Quando ela reclama, você ainda tem como resolver, porque ela falou para você que ela está insatisfeita, que ela não está contente. Você tem como reverter a situação, mas nem todo cliente reclama. Às vezes ele vai embora, nunca mais volta. E olha, uma coisa que eu aprendi, o cliente satisfeito, ele fala da sua organização para 5, 6 pessoas, 10. Quando o cliente está insatisfeito, ele está por aqui, ó. Ele fala mal da sua organização para
todo mundo. Ele não vai falar para 5, ele vai falar para 50 pessoas. Todo mundo. Gente, você empreendedor precisa se atentar a esses pequenos detalhes. São detalhes, às vezes você não se atentou. Tem uma historinha, eu adoro as historinhas, né? Pois é, e eu andei averiguando essa historinha e parece que ela é verdadeira, tá? E não aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, tá? Eu até marquei aqui o nome da pessoa. Tio Leonards. É o nome de um pequeno supermercado que tem lá nos Estados Unidos. Eu não vou nem falar o nome da cidade, porque meu inglês é horroroso, tá? Tem um livro do Guinness, que é o livro de recordes, né? Recordes que foram quebrados. E essa loja de supermercados é a que mais vende por metro quadrado no mundo, mais que qualquer outro supermercado, lógico, né, gente? Se é o que vende mais no mundo, tem que ser, né? Mais do que em qualquer outro supermercado. E o proprietário desse supermercado, ele fala por que é que ele teve esse sucesso. Ele falou assim, ó: se eu cultivar clientes felizes, eles vão voltar. Olha que fácil isso, né? Ele conta que a lição mais importante para satisfazer os clientes que ele aprendeu 3 semanas antes de um Natal, quando estavam vendendo gemadas. Uma cliente virou-se para ele e reclamou. Olha, que eu falei da reclamação. Como é importante. A gemada está azeda. Você acha que ele gostou disso? Olha o que ele falou para a cliente. Azeda? Na minha loja nova, onde pus minha alma e o meu coração, não pode estar azeda. A senhora está errada. Já vendemos 100 galões de gemada dessa remessa. E só a senhora reclamou. Ela olhou para ele e falou: não me importa quanto tenha vendido. Quero meu dinheiro de volta. A mulher estava furiosa, que as veias no pescoço dela que saltavam. Daí o proprietário botou a mão no bolso, pegou o dinheiro e ela pegou o dinheiro, arrancou da mão dele e saiu. Furiosa, né? Suas últimas palavras foram: nunca mais eu volto aqui. Que eu falei lá em cima. No jantar daquela noite, ele comentou com a sua mulher. Gente, e olha o que a mulher falou. Aliás, deixa eu contar o que ele falou para a mulher, né? Você não acredita como as pessoas podem ser. Ela estava errada. Errada. Aí olha o que a mulher dele falou. Você está brincando, né? Você que estava errado. Imagina a cara dele. Não percebe que a insultou. Olha, esse é o palavreado americano, tá, pessoal? Praticamente a chamou de mentirosa. Esse vocabulário é meu. Praticamente você chamou ela de mentirosa. Eu espero que não vá administrar seu negócio como os outros gerentes de supermercado, que sempre acham que os clientes são mentirosos. Não acreditam nos clientes, não acreditam em nós, né? Porque nós também somos clientes. Mas nós nos vingamos e nunca mais voltamos. Aí o proprietário começou a pensar a respeito e pensou, né? É verdade. 99% dos meus clientes são bons e honestos. É apenas aquela fração de 1% de chatos que tenta deixar você louco. Mas se você agir no seu negócio protegendo-se desse 1%, acaba penalizando os outros 99% de clientes bons e honestos. Então, ele decidiu que nunca nenhum cliente seu jamais estaria errado. 1%, por mais que o cliente estivesse errado, ele decidiu que ele ia pagar o preço. E aí, o que ele fez? Ele colocou na entrada da loja dele uma enorme pedra onde estava gravada a política da loja para que todos possam ver. Regra número 1. O cliente sempre tem razão. Regra número 2. Se o cliente estiver errado, releia a regra número 1. É essa filosofia que faz o cliente ficar encantado e achar que comprar no supermercado, naquele supermercado estilo Leonards, é uma experiência agradável e compensadora. E aí, você gostou dessa experiência dele? Conta aí para mim nos comentários. Veja se você já passou por uma situação parecida com essa, que você não deu razão para o cliente.
que o cliente estava errado. E olha, às vezes até passou, né, por uma situação que o cliente estava querendo aproveitar da oportunidade e às vezes até o cliente pode estar errado, mas no caso dele, que era proprietário de um negócio próprio dele, é diferente de quem trabalha em empresa estatal, que tem a regra e tem que ser cumprida e às vezes considera que o cliente não tem razão. E realmente é 1% do cliente que não tem razão. Então ele assumiu lá que mesmo aquele que não tem razão, que está errado, ele vai dar razão pro cliente. E ele, com isso, ele conseguiu entrar para o Guinness. Olha só. Então agora eu vou falar para você por que ter clientes satisfeitos ajuda a aumentar o faturamento. Que beleza! Aumentar o faturamento? Aumentar o lucro, aumentar o faturamento. Lucro e faturamento são coisas parecidas, mas são diferentes. Olha só, acontece muito. Cliente fazendo 1000 coisas erradas. Esse não tive como dar razão, não. Ah, mas você não vai para o livro do Guinness, então. Mas ele continua conosco, isso é importante, é muito bom. É porque provavelmente o seu negócio é superior aos demais aí da sua região ou do que ele conhece, certo? Se você tem um negócio online e o seu cliente continua com você, você tem alguma coisa que ainda o atrai, que ainda faz com que ele seja seu cliente, certo? Mas que bom que ele continua com você. Só que lembre-se de uma coisa: o cliente satisfeito, ele fala para 5 pessoas. E o cliente insatisfeito, ele fala para 50. Então, esteja atenta a esse cliente. Esteja atento a esse cliente. Tá bom? Por que ter clientes satisfeitos ajuda a aumentar o lucro e o faturamento? Eu vou contar para você a diferença entre lucro e faturamento, porque aqui no meu roteiro, às vezes eu estou falando de lucro e às vezes estou falando de faturamento, que são coisas diferentes e você não deve confundir. Tem empreendedor que acha que você faturou e pagou o que você comprou para vender é o seu lucro. Por exemplo, você vende bolos. Você compra farinha, você compra ovo, compra os ingredientes para fazer o bolo. E você gasta lá um X de energia elétrica, por exemplo, e água. Você coloca isso aí na conta e calcula, ó. Paguei, por exemplo, R$10 o material. Vou vender por R$20 o meu bolo, achando que você tem 100% de lucro. R$10, você cobra 10 a mais, você acha que você tem R$10 de lucro. E, na verdade, não é assim, certo? Por quê? Porque você tem que, além de pagar a farinha, a energia elétrica, o que você tem que lembrar? Que quando você comprou por 10, você vai ter o lucro que você vai tirar para a sua organização, para sua empresa. Então, o lucro é o quê? É o que você faturar. Vamos supor que você faturou 20. Aí você tira R$10 de material, energia elétrica, água, os produtos que você consumiu aí. Tem R$10 lá de diferença. Só que você tem que pagar funcionário, você tem que pagar imposto, você tem que pagar talvez o aluguel. Você, antes de tudo, tem que tirar o seu prolabore, porque você não vai ficar misturando o seu dinheiro com o dinheiro da empresa. Aí, a diferença, às vezes sobrou desses R$10 que você achava que era seu lucro, o lucro, na verdade, é 2. E aí, você tem um imprevisto e você, com esses 2, você não consegue resolver o seu imprevisto. Então, olha, a diferença é grande, tá? Então, ó, agora você já sabe a diferença. Então, a hora que eu for falando, vocês vão entendendo. Então, vamos lá. Por que ter clientes satisfeitos ajuda a aumentar o faturamento? Porque o cliente satisfeito volta. Então, se lá o cliente da Inês, ele reclamou, mas ele volta, ele não estava insatisfeito. O cliente insatisfeito é aquele cliente que não volta mesmo, tá? Certo? E olha, é muito mais barato para uma organização manter um cliente
do que gastar com propaganda para conquistar novos clientes. É questão de valores, então é questão de usar a cabeça. Então, olha, fazer um esforço para manter o cliente é muito mais fácil. Por quê? Porque esse cliente você já sabe quem é, você já conhece, ele é seu cliente já. Você sabe a forma com que ele paga as contas, se ele paga no cartão, se ele dá cheque, se ele já deu cheque sem fundo. Você conhece tudo do cliente quando ele já é seu cliente. Às vezes ele até deu um cheque que voltou por algum problema dele e depois ele continua com você pagando tudo em dia, nunca mais voltou cheque. Olha que beleza. No entanto, se você deixa esse cliente insatisfeito, ele não volta mais, olha que prejuízo. Aí você conquista um novo cliente, você gastou com propaganda. Aí o novo cliente é aquele caloteiro. Não estou falando que todo cliente novo é caloteiro, hein, gente? Aí você pode acabar entrando no prejuízo, tá bom? E depois tem outra, o cliente novo você ainda não tem total confiança dele, certo? E também você não sabe se ele confia em você e você também confia nele. É uma troca. Agora eu vou dar o meu exemplo para vocês. Quem me segue há mais tempo deve lembrar da minha experiência quando eu precisei reformar o meu apartamento. Que eu fui numa loja de materiais para construção para ver pisos e revestimentos. Cheguei na loja e a vendedora olhou para mim e falou: "Ai, seja bem-vinda. Olha, que bom que você está aqui na minha loja. O que você precisa?" Eu falei, pisos e revestimentos. Ah, então olha, pisos é desse lado, revestimentos é deste lado. Fica à vontade, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim que eu tô ali, ó, daquele lado de lá, tá bom? Ah, muito obrigada. Eu falei para ela. Eu até tive boa vontade de ir lá dar uma olhadinha, mas eu olhei um monte de quadrado e eu olhei para trás e falei, a loja grande, onde está essa moça? Piquei a mula, como dizem aqui na minha cidade. Fui embora para outra loja. E na outra loja, para minha alegria, eu tive aula do que é piso, do que é revestimento, o que é a diferença. Uns passam até caminhão em cima e não quebra, outros passam carro, quebra. Tudo tem que ter conhecimento, atenção. Certo? E com isso eu saí tão satisfeita que além de eu voltar na loja, eu nem pesquiso mais preço. Cada vez que alguém me pergunta de loja para material de construção, é naquela loja que eu falo pro pessoal ir. Eu não vou falar o nome da loja aqui, tá bom? Mas é uma loja muito boa. Provavelmente o pessoal da minha cidade até conhece. E aí, o que você pode fazer para ter mais clientes satisfeitos? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Bem simples, implantar uma caixa de sugestões, onde o cliente tem um espaço ali que ele pode fazer reclamação, que ele pode dar sugestão, pode fazer elogio, pode fazer crítica. Gente, olha, você que é empreendedor, você não tem noção do valor que tem uma caixa de sugestões, tá? Porque você, com uma caixa de sugestões, o cliente faz ali um comentário, alguma coisa que ele escreve, ele coloca o que ele está pensando, você já começa a entender melhor esse cliente, sabe o que agrada o cliente, o que desagrada esse cliente. E aí, com o tempo, você vai melhorando os seus processos, o seu atendimento, você vai descobrindo até o padrão dos clientes em geral, certo? Porque às vezes a reclamação de um pode ser a reclamação de outro também. Olha o caso que eu contei da historinha lá do seu Leonardes do supermercado. Ele tinha vendido 100 quilos de gemada e aí uma cliente reclamou. Pensa, nem todo mundo reclama. Lembram que eu falei? Se nem todo mundo reclama, pode ser que além daquela gemada azeda, tinha mais. Só que a pessoa é aquele cliente que não reclama, vai embora e não volta mais. Mas, graças à mulher do seu Leonardo, ele mudou a forma de pensar. Então, com isso, os clientes dele ficaram tão satisfeitos que a loja dele entrou para o Guinness. Por quê? Porque é a loja no mundo que tem maior atendimento a clientes, de quantidade de clientes por metro quadrado, tá bom? Que bom que o cliente vai reclamar, não é verdade? Você pode até estar pensando, mas vai ficar caro, vai dar trabalho. Ao invés de o cliente dar sugestões, ele pode até só fazer reclamações.
Mas que bom que o cliente vai reclamar. Quando ele reclama, é aquilo que eu falei para você, que ele está dando uma chance para você. Ele vai te dar um trabalho? Vai te dar um trabalho. Que bom, ele vai dar uma chance para você melhorar a sua organização. A melhor coisa é ter trabalho para fazer, ainda mais hoje em dia, né, pessoal? A melhor coisa que tem é você chegar na sua organização e ter trabalho. Já pensou se você não tiver nenhum trabalho? Algum problema está acontecendo. Ainda mais um trabalho que é para a organização ficar melhor. E se você resolve essa reclamação de um cliente, você já tem um problema a menos para você resolver com os outros clientes também. Às vezes é um trabalho que nem dá tanto trabalho, mas você melhora o seu negócio. Mas será que fica caro mesmo você fazer uma caixa de sugestão? Mas olha, tem caro que sai barato e barato que sai caro. Quanto vale ter um cliente satisfeito e um insatisfeito? Eu vou te ensinar um jeito bem simples para você resolver isso. Mas antes, deixa eu falar duas coisinhas para você. Tem o jeito errado de implantar a caixa de sugestões. Olha, colocar a caixa num lugar que o cliente não vai nem ver. Você às vezes coloca a caixa de sugestão e fala, tomara que ninguém escreva nada. Tomara que ninguém escreva nada. Olha o que você está perdendo com isso. Já falei isso aqui no canal hoje. Se você está chegando agora, volta lá que você vai ver, tá bom? Então, colocar a caixa onde ninguém vê. Não falar para os seus funcionários qual é a importância da caixa de sugestões, porque às vezes você quer que o cliente faça uma reclamação, mas o seu colaborador não quer. Porque ele vai falar assim, não quero ficar depois reunião com o patrão, tendo que resolver as coisas, vai me dar bronca, o cliente vai ali reclamar. Então, é bom você colocar isso. Outro dia eu fiz uma live com a minha comadre e foi uma das coisas que ela falou até na audiência dela, na nossa audiência. Ela comentou assim, às vezes o dono da empresa, ele faz uma promoção e não fala para ninguém que ele fez a promoção. Isso também é uma coisa. Mas vamos voltar lá à caixa de sugestões. Você não disponibilizar papel e caneta para o cliente anotar sua manifestação, porque ele pode fazer um elogio, ele pode fazer um comentário de alguma coisa, dar uma sugestão, fazer uma crítica, fazer uma reclamação, ele pode colocar ali qualquer coisa. Às vezes ele vai colocar, você podia dar um desconto aí de 100%. Quem sabe você não faz uma promoçãozinha aí, né? De dar um desconto de 100%. Mas você não precisa dar um 100% para todos. Mas vamos lá. Qual que é o jeito certo de implantar a caixa de sugestões? Colocar a caixa num local visível, ensinar os funcionários sobre a importância da caixa de sugestões, e eu já falei aqui, e incentivar o pessoal, os seus funcionários, a falarem para o cliente, olha, gostou, escreve aqui, ou não gostou, escreve aqui, pode escrever, isso vai para o proprietário, para o meu patrão, e ele vai implantar a solução para isso. Isso vai melhorar para os outros clientes também. Tem alguma sugestão a dar? Coloca na caixa de sugestões, tá? Com isso, você tem a possibilidade de ver o que é que está incomodando o seu cliente e que às vezes é uma coisa que ele é aquele cliente que volta sempre, mas ele tem alguma coisa que ele não gosta. Mas ele nunca teve a oportunidade de escrever ou de falar. Quando tem uma caixa de sugestão, ele pode colocar lá como anônimo e você, às vezes, pode até implantar uma melhoria na sua organização. Às vezes, no começo, o cliente não escreve, ele não tem, mas é uma coisa que lá na empresa onde eu trabalhei até pouco tempo, o pessoal, vai dar trabalho, sabe essa história? Aí eu que cuidava dessas coisas, né, de questão de qualidade, tudo, eu ficava, gente, pede por cliente colocar lá as sugestões, os elogios também, claro, porque não fazer um elogio para um funcionário ou para alguma ação que tem na sua organização? Pode ser também. E olha, pessoal, meus amigos, eu vou falar uma coisa para você. A empresa onde eu trabalhei, ela atende o estado de São Paulo, muitos municípios. E mandava a fatura, a conta para o pessoal pagar por mês. Vendia água e mandava todo mês a conta.
E quando nós implantamos a caixa de sugestões, por incrível que pareça, isso faz uns 20 anos mais ou menos, e é uma coisa que a gente, no dia a dia, a gente não se atenta ao que está escrito na conta de água. E um cliente escreveu num formulário que nós implantamos para ele escrever, para colocar na caixa de sugestões, ele escreveu: o jeito certo de se escrever tal frase é assim, assim, assim. Eu sei que deu maior trabalho pro pessoal para ver se aquilo era verdade, porque às vezes, né, o pessoal lá em São Paulo não conhece, porque se mudar a conta de água do estado inteiro e de repente o cliente só pensou que estava certo, mas não estava certo. Então a funcionária responsável por analisar isso, ela teve muito trabalho, mas implantou. O cliente estava certo. Imagina uma empresa que atende o estado inteiro escrever errado. E se esse cliente viu e teve a oportunidade de colocar lá a observação, outros clientes podem também ter escrito ou podem não ter escrito nada. Só, às vezes, nem prestou atenção na frase. Mas foi muito importante, porque imagina uma empresa grande como a que eu trabalhei, escrevendo errado, tá? É muito válido você, às vezes, coloca lá a caixa de sugestão, incentiva o seu pessoal a falar motivar o cliente, né? Olha, escreve aqui, dá uma sugestão, faz um elogio. E olha, eu vou contar outra historinha para você. Resolva os problemas de uma vez. Por quê? O cliente vai escrever lá e você fala, depois eu vejo. Para que eu preciso ver isso agora? Não preciso ver isso agora, ninguém vai me controlar. Um dia, um comerciante encontrou 3 homens que se lamentavam por mal ter o que dar de comer à família deles. Passavam necessidades mesmo e os filhos estavam mal alimentados. Aí ele ficou sensibilizado. Quando eu leio, vem esses palavreados, né, gente? Mas a historinha é... Aí o que ele fez? Resolveu ajudar os 3 homens e falou assim, que ele ia dar um saco de farinha, outro com pães e outro com sementes de trigo. Um com farinha, um com pães, um com sementes de trigo. O homem mais rápido, afoito, foi lá e já pegou o saco de pães e feliz correu alimentar a família dele. Olha que beleza. Já alimentar a família dele. O segundo foi correndo, né? Porque ele foi menos rápido do que o primeiro. Pegou de trigo. Foi lá assar o pão para a família dele. Falou, agora sim, né? Agora eu vou alimentar a minha família. E o terceiro, feliz, foi lá, pegou o saco com a semente de trigo e foi feliz, ficou radiante. Olha o que está escrito aqui. Aí ele falou assim, eu estou muito feliz, pois sou o único dos 3 que não precisará mais voltar aqui pedir comida. Então, ele foi o único que resolveu de vez a situação e a dos filhos dele também. Então, presta atenção. Quando a gente fala em comprometimento com a qualidade, com a melhoria contínua, quando a gente faz algo duradouro, que a gente para de depender dos outros, né? Então, isso é você se comprometer. É não pensar só no momento presente, mas levar aquilo a que se propôs até o fim. É como jogar sementes para depois colher, tá? Então, ó, implanta a caixa de sugestões, é a sementinha que você está implantando lá na sua organização. Você educa as pessoas, tá? Com a forma certa de trabalhar. E aí, você controla aquilo que eu falei. Eu falo nas lives, né? Controla, vê se o pessoal está engajado com isso, porque às vezes não é que eles não queiram também, às vezes é que eles esquecem, é uma coisa nova, né? Eu já falei sobre essas coisas aqui com vocês. Então, os novos hábitos, né? Você adotar novos hábitos é um processo lento e gradual. Já falei também, tem aquele livro O Poder do Hábito aqui, que eu comentei numa das minhas lives, tá bom? É o processo lento e gradual, que deve levar em conta a realidade da empresa e vai exigir muita repetição, muito reforço positivo. Essa palavra é ótima, né? Positivo, tudo, pensamento atrai. Reforço positivo
até que você alcance a mudança desejada, tá? E aí, agora eu vou dar uma dica prática de como você vai implantar uma caixa de sugestão. Porque tem gente que acha que implantar caixa de sugestão é caro, é aquela caixa de algum material que fica lá, tal. Mas não, é facinho. Lá na sua casa, você deve até ter uma caixa de sapato. Embrulha ela bem bonitinha, faz um corte em cima, deixa ela atrativa e coloca lá no seu balcão de atendimento a cliente. Deixa lá para o seu cliente dar a sugestão dele, escrever o que ele pensa. Às vezes é alguma coisa que está incomodando e ele não tem coragem de falar, mas aí você incentiva ele a escrever. Ele escreve e você às vezes atende uma necessidade de um cliente, você acaba atendendo a necessidade de muito mais gente, porque aquele cliente, ele é mas ele representa uma parte do mercado dos seus clientes, certo? Então, é isso. Por hoje, eu vou ficar por aqui. Lembra então, olha, não tenha medo de receber reclamações, insatisfações de clientes. Tenha lá, seja resiliente. Lembra o pessoal sempre que você tem a caixa de sugestões, tá? Para eles incentivarem o cliente a fazer isso, a escrever lá. Às vezes é coisa que ninguém falou para você. Imagina aquele caso que eu falei lá da conta de água que estava com a língua portuguesa errada. Às vezes é uma coisinha simples. Era lá uma falta de acento, eu nem lembro, foi que isso faz uns 20 anos. É alguma coisinha simples que tá lá, alguma falha que é coisa de 1 minuto. Você já resolve e resolve para todo mundo. Aquele cliente que falou, você tem como atender. E aí você atendendo aquela necessidade, você acaba atingindo muito mais pessoas, tá? Então, hoje a dica prática que eu vou dar para você, que eu dei para você é essa. Se você tá chegando agora, eu vou deixar essa live ainda disponível, tá bom? E eu tô sendo generosa, tá? Porque tem muita gente que não tá deixando live disponível mais. Eu vou deixar, porque eu sou boazinha. Não que eles não sejam, tá? Mas eu vou deixar disponível. Então, hoje é isso. Você que me segue aí, vou lembrar você, tem o meu canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. Tô mudando alguma coisa. Vocês viram já a minha promessa, que eu tô falando para vocês cada hora uma coisa, mas o que é que eu vou prometer para vocês agora? Eu vou ajudar você que é empreendedor, microempreendedor individual ou microempresa a aumentar em 20% o seu lucro em 30 dias. Olha que coisa boa! Então, se você gostou, já tá vendo mudanças no meu canal, já tô mudando muita coisa. Então, se você gostou desse vídeo, divulga pro pessoal, tá? Se você acha que vale a pena, chama o pessoal para assistir junto com você as próximas vezes. Ou então você simplesmente divulga, compartilha esse vídeo, tá? No YouTube, no Facebook, compartilha no Instagram, no aviãozinho, tá? Curte, faz um comentário, pergunta alguma coisa, fique à vontade, eu respondo tudo. E eu tenho meu canal no Telegram, canal da Regina Scanferla, tá bom? Entra lá, faz no Telegram não dá para fazer comentário, mas aqui você tem como fazer comentário. Então, por hoje, vou ficar por aqui e a gente se vê amanhã, tá bom? Obrigada! Então, vai lá, divulga aí para o pessoal, tá bom? Muito obrigada pela atenção, por você estar aqui comigo. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.